Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você a primeira lição da série Fé Exemplar, baseada na carta de Paulo aos Romanos. Os nossos próximos estudos serão baseados nessa carta e nós vamos falar sobre a fé exemplar dos romanos. Já que logo no primeiro capítulo, Paulo fala que ele ouvia falar muito bem a respeito da fé que aqueles cristãos que viviam em Roma tinham. Uma fé exemplar, uma fé que as pessoas percebiam e comentavam. E é esse tipo de fé que nós devemos almejar como cristãos. E eu quero começar essa reflexão lendo com você os primeiros versículos do capítulo 1 de Romanos, que dizem assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas, escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma e quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Veja que nesses primeiros versículos nós temos várias referências de que Paulo ele estava escrevendo essa carta aos cristãos que viviam em Roma, mas é muito importante a gente prestar atenção no contexto histórico, porque lá haviam cristãos que antes eram da cultura romana, antes eram de outros povos, outras culturas e religiões e se converteram ao cristianismo, enquanto também havia judeus que haviam se convertido a Jesus. Então nós temos duas referências fortes de cultura aqui nesses primeiros versículos. Logo no primeiro versículo, Paulo dá referências da cultura de Roma. Quais são essas referências? Ele diz: Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho. A palavra apóstolo, antes de Jesus falar ela, já era uma palavra conhecida dentro da cultura de Roma. Apóstolos significavam os soldados da linha de frente, os soldados que eram os desbravadores que iam antes, iam à frente de uma conquista, de uma campanha. E também nós vemos que Jesus fez justamente isso com os seus apóstolos. Em um dado momento enviou eles para irem à frente, para começar a falar do Evangelho antes que o próprio Jesus fosse para aqueles lugares. Por isso Jesus trouxe uma palavra conhecida que era do contexto romano para eles. A segunda palavra é Evangelho, que também era uma palavra de origem romana. Eles escreviam uma espécie de jornal com boas notícias falando quanto tudo mudou, melhorou numa cidade após ela ter sido dominada pelo Império Romano. Esse era o Evangelho. E quando Jesus fala do Evangelho de Deus, ele faz essa comparação àquele Evangelho, aquele tipo de carta de boas notícias, para que eles entendessem que eles estavam ali para dar boas notícias sobre como tudo estava melhorando e mudando a partir de Jesus. Aí nós começamos a ver a partir do verso 2 referências mais judaicas.
ele fala: essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos profetas. Ou seja, quem conhecia os profetas, os livros dos antigos profetas? Os judeus. As escrituras sagradas, que também eram conhecidas apenas pelos judeus. E aí ele traz essa referência de que Jesus era o Filho de Deus, falando que ele ressuscitou. Foram informações muito importantes e impactantes para as pessoas que ouviam já logo de início essa carta de Paulo. Para nós, talvez não pareça muita novidade o que tem aqui, porque nós estamos acostumados com essas palavras, mas para os primeiros ouvintes, com certeza foi impactante ouvir essa mensagem. E então, nós precisamos sempre levar esse formato de leitura, prestando atenção em qual era o contexto, quais foram os primeiros ouvintes daquela mensagem e o quanto isso gera um impacto na sua mente ao associar com as referências que eles conheciam. Então ele acrescenta dizendo que Deus deu a honra dele de ser apóstolo, uma coisa de romano, no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Todas as nações. Os judeus por muito tempo acharam que eles eram o único povo de Deus, quando na verdade Deus se importou e se importa com todas as nações. E vamos começar assim essa série de reflexões, entendendo como Deus se importa com todos nós, Deus se importa com a nossa cultura, Deus se importa em trazer uma linguagem que cada um entenda. Foi assim lá no início e é assim hoje, e nós devemos ser esses instrumentos de Deus. Para ter uma fé exemplar, nós precisamos olhar para as pessoas, olhar com empatia e olhar com esse entendimento que Paulo tinha, de que eu preciso falar em uma linguagem que as pessoas entendam de acordo com a sua cultura, de uma forma que elas sejam impactadas por essa mensagem e não excluídas. Isso é uma fé exemplar. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, ajuda-nos a ter uma fé exemplar. Que a minha fé seja conhecida pelas pessoas ao redor. Que todos que me conhecem saibam quem eu sou no Senhor, em Jesus Cristo. Que a forma como eu creio no Senhor, a forma como eu vivo, seja um exemplo, seja um relato de fé e inspiração de fé para as outras pessoas, para que elas queiram conhecer o Senhor, para que queiram conhecer o Teu Evangelho. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.